Conexão Saúde. Apoio Cultural. Clínica Informa. Estética e emagrecimento. É com muita alegria que a gente começa mais um Conexão Saúde hoje, aqui pela TV Cultura Paulista. E hoje falaremos sobre fisioterapia preventiva com a Verônica, que já está aqui com a gente no estúdio, a Verônica Bezerra Caetano. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la, Verônica. Obrigada, agradeço a todos pelo convite e vamos lá falar um pouquinho mais dessa nova... A gente sempre pensa que fisioterapia está diretamente ligada à reabilitação. Sim. E na realidade não, e você vai nos trazer o porquê, né? Sim. O que seria a fisioterapia preventiva? Então, Pri, como a gente estava falando, todo mundo pensa que fisioterapia é mais reabilitação, né? Sim. E hoje a gente tem visto muito que os esportistas principalmente, né? Bastante gente está começando atividade física, está se empenhando tudo nesse meio mais esportivo, né? E eu tenho recebido bastante gente com lesão. Então, a gente tem trabalhado e o meu foco principal está sendo a prevenção, né? Porque a gente consegue prevenir lesão, principalmente em atleta, mas também em idoso e até no trabalhador. Então, a gente trabalha também essa questão preventiva em alongamentos, em fortalecimento muscular específico. Na questão do idoso, trabalha bastante pulmonar, né, a área mais respiratória do idoso, para manter a funcionalidade mesmo do idoso, né? E na questão do esporte, a gente trabalha bastante na prevenção de lesão e auxilia bastante no desempenho esportivo, né? Tanto no atleta amador, né, que está começando agora, ou com o atleta mais de alta capacidade, né? Um atleta competitivo mesmo. E esse trabalho preventivo tem trazido muita coisa boa. Você falou que você costuma receber as pessoas que estão com lesão. Isso, exatamente. A gente não tem uma cultura ainda, esse comportamento da gente começar, não, vou começar a fazer um esporte, vou começar a tentar algum exercício, vou antes ao fisioterapeuta para ver como que eu posso iniciar esses exercícios, Exatamente. Ou como que eu posso melhorar no meu trabalho de acordo com a minha função. Ainda não existe essa procura direta preventiva, ou existe? Existe, mas é bem pouco. A gente está tentando incrementar isso mais. Com o Pilates, que é uma área que eu também trabalho, é uma área que a gente tem bastante procura. Então, assim, o Pilates serve para reabilitação? Sim. Mas ultimamente a gente tem bastante procura para essa área preventiva mesmo, que é onde a gente trabalha bastante a flexibilidade, o alongamento e o fortalecimento para alguma área específica mesmo, né, que o atleta ou o paciente requer mais atenção, né? E na realidade você falou 3 públicos principais para fisioterapia preventiva, que são os idosos, os esportistas e os trabalhadores. Isso. Como é que você trabalha com cada um? Então, como eu comentei, com o idoso, como ele é mais, não é tanto mais ativo, a gente trabalha muito com a parte respiratória. Mas tem idosos de diferentes idades. Né? Então, muito alongamento, a gente trabalha bastante a flexibilidade, agilidade, tanto de coordenação motora, a parte respiratória, a gente trabalha bastante com eles, e a coordenação motora, né? Que ao passar do tempo a gente vai sempre ficando, né, às vezes mais lento. E no idoso, o que a gente priva bastante também é a prevenção de quedas, né? Porque o idoso, o índice de quedas em idoso é alto. Então, essa prevenção para eles entra nessa parte, prevenir mesmo uma lesão de quedas, né? Entendi. Com esse trabalho mesmo de alongamento, fortalecimento, com a parte respiratória. Já nos trabalhadores, a gente trabalha com a ginástica laboral, né? Que são aquelas ginásticas curtas, né? No meio do trabalho, que a gente faz bastante exercícios de mobilidade, né, articular, de mexer mão, de mexer braço,
de alongar o pescoço, porque tem muita gente que trabalha em computador, então fica numa postura muito errada. E a isso grande vai maioria gerando- hoje, né, trabalha muito com computador, Demais. muito com processos repetitivos. Sim. E essa postura inadequada que quando se mantém por muito tempo, ela causa uma lesão, né? Então a gente trabalha bastante nessa parte de mobilização mesmo. E isso previne com que o trabalhador não se ausente, né? Porque com alguma lesão ele acaba se ausentando e isso diminui muito. Diminui absenteísmo. Exatamente. Então, a produtividade do trabalhador aumenta com tudo isso, né? Então, é muito bom para a empresa, né? E você costuma dar nas empresas esse tipo de consultoria ou de aula? Porque eu sei que toda manhã, às vezes, tem empresas que recebem, né, profissionais para trabalharem ou não. Você também faz particular? Como que é? Sim, a gente atende particular, né? Mas na questão do trabalhador, a gente vai até eles, né? Como às vezes a Entendi. gente precisa de uma ginástica rápida, então a gente vai até a empresa. Em bancos, em indústrias, né? A gente tem um trabalho bastante bom nisso. E aí a gente faz, são exercícios curtos, né? De períodos curtos, que a gente trabalha a mobilização mesmo, o trabalhador fica em pé, a gente trabalha os alongamentos de pescoço, de pernas, trabalha um pouco de fortalecimento, que tem algumas empresas que permitem, né? Porque isso precisa de uma gama de segurança também, né? Da própria empresa. Então é bem legal e a gente tem visto muito resultado positivo com isso. E tem resultado imediato, depois de um tempo? Como que é? Pri, costuma ser imediato. A pessoa começou a trabalhar os exercícios diariamente, ela já sente o retorno. Já sente o retorno, porque como a gente estava falando, ela fica numa posição muito, entre aspas, muito debilitada, né? Porque a pessoa fica muito tempo sentada, parada na mesma posição, então pouco que ela consegue se movimentar, para ela já traz um ganho muito grande. E a hora que ela volta para o trabalho, ela já volta com uma outra cabeça, ela já volta mais animada, melhor, então isso rende mais para o trabalhador. E apesar de ter as pausas, né, porque tem muito chefe, né, que meio que não gosta muito por conta da pausa, de ter que parar para ter que fazer algum exercício. Mas isso só tem a gerar ganhos para o trabalhador. É necessário, né? Hoje em dia eu acredito que as empresas não estão tão engessadas. Sim, exatamente. Ou Graças não? a Deus já melhorou bastante, porque antes era mais, né? Hoje já está bem melhor. E no caso dos esportistas, a gente que quer fazer um esporte, mas não um esportista profissional, né? Por exemplo, eu decidi começar a fazer um esporte específico e não tenho preparo ainda, muscular, obviamente. O que eu devo? Devo ir na fisioterapia? Que tipo de exercício você recomenda? Que tipo de cuidado? Como é que é visto isso? Então, antes, principalmente no esportista, a gente faz sempre uma avaliação. Então, o paciente, né, um cliente chega até nós e a gente faz uma avaliação prévia. Qual é o esporte que ele quer começar a praticar, né? E aí a gente avalia fisicamente. Força muscular, a flexibilidade e a capacidade que ele tem para exercer aquele esporte. Então, por exemplo, numa corrida, que hoje a corrida está mais em alta, né? Muito em alta. O povo quer começar a correr e acha que correr é colocar um tênis e sair correndo, porque é mais fácil, né? Então, assim, a gente faz uma avaliação prévia do esporte. Então, o profissional, ele tem que ter conhecimento do esporte em si, né? Porque a gente trabalha bastante com corredor, com ciclista, com beach tênis, hoje em dia está muito em alta. Então, tem... O que é beach tênis? Beach tênis é aquele tênis de praia, tênis tá. de areia mesmo. E isso requer muito ombro, né? Pergunto Então, porque a gente tem que falar para todos os telespectadores. sim. Então, são esportes que estão em alta, né? Mas na corrida, como a gente estava falando, a gente então faz uma avaliação prévia, o paciente chega até nós, a gente faz uma avaliação geral, né? De força, de alongamento, de flexibilidade, e aí, achando as alterações biomecânicas, a gente vai trabalhando nelas. Então, tem muita gente que tem falta de força e não sabe. Então, a gente trabalha com isso, e direcionado, sempre para o esporte que ele quer. Então, procura a gente faz esse tipo de trabalho. No caso da corrida, tem muito problema com o joelho, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo pergunta, qual é as lesões mais comuns? Então, a gente vê muito joelho, menisco, ligamentos, as tendinites, as tendinopatias, né?
Ombro, muita lesão de manguito rotador, que tem aquela dor no ombro, de não conseguir movimentar o ombro acima dos 90 graus, a dona de casa de pendurar a roupa lá em cima, então tem muita lesão de ombro desse tipo. Coluna, que coluna é um índice muito grande de lesão, né? Muito, coluna lombar, né? na coluna cervical, aqui até de tensão mesmo. Então a gente vê bastante esse tipo de causa, né? E aí a gente sempre vai trabalhando nisso. E existe também, além dos alongamentos e dos fortalecimentos, a massagem como prevenção. E todo mundo fala, nossa, mas massagem prevenir? Não é que ela previne uma lesão, mas ela ajuda a musculatura a estar mais relaxada, estar mais preparada para o esporte, né? No caso dos esportistas. Então a gente trabalha bastante com a liberação miofascial. O que é a liberação miofascial? A liberação miofascial é uma massagem mais forte. Então a gente costuma pegar bastante, no caso da corrida, né, que a gente trabalha mais, em coxa, que é uma sobrecarga muscular da coxa, né? Então a musculatura fica mais tensa, mais dura, né? Então a gente vai soltando essa musculatura. A liberação miofascial a gente pode fazer com as mãos mesmo ou com alguns instrumentos específicos. Então a gente pega alguns pontos e vai liberando com o dedo mesmo ou com o instrumento, né? A gente vai soltando toda essa musculatura. Porque a gente tem um tecido... é feito só na parte que a pessoa precisa mais mesmo. Sobrecarrega, a parte que mais tem a sobrecarga do parte esporte. do corpo que mais é sobrecarregada. Isso. Por exemplo, na corrida é mais coxa. No caso do beach tênis, por exemplo, seria mais ombro, mais aqui a cervical, que pega muito aqui, né? No ciclista, às vezes pega a panturrilha. Então, assim, a liberação miofascial é feita no corpo todo. E aí, alguns mais específicos, né? Entendi. E qual que é a importância da fisioterapia preventiva? No caso do esportista, por exemplo, ele não se lesar e não ter que ficar um tempo parado. Porque, por exemplo, assim, esse povo que está começando agora, vai, né, naquela empolgação de querer começar a fazer, e aí faz um tempo e se machuca. E aí, nesse tempo, a gente tem que ficar parado, né, para se reabilitar. Então, E tem muitas pessoas que se machucam e tomam anti-inflamatório e continuam. E continua, exatamente. Isso é um erro gravíssimo. Pri, depende. Tudo depende, assim, da lesão que teve, de como foi. E assim, a fisioterapia preventiva, ela vai evitar tudo isso, né? Então, vai evitar que você tome algum remédio, vai evitar que você se machuque. Então, a importância que se tem é prevenir lesão mesmo, de não ter que sentir dor e incômodos, né? E qualidade de vida, né? Porque, querendo ou não, a fisioterapia preventiva trabalha nos exercícios. Que isso prevenção é é muito bom. saúde, né? Exatamente. Isso Qualquer ajuda tipo de prevenção. a cabeça, ajuda até em patologias de diabetes, hipertensão. Então, ajuda o corpo como um todo, né? Claro. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente já volta para esse papo. E antes da gente ir para o intervalo, eu queria agradecer a minha equipe, a minha produção, a Inês Janine lá de Matão, que sempre me produz com essa roupa linda, até aqui, ó, as joinhas. E também mandar um beijo para a equipe da Fúvia Magrini, que também faz sempre o meu cabelo e minha maquiagem. A gente já volta, fiquem aí. De volta ao Conexão Saúde e hoje a dica do dia é nada de sedentarismo, porque a gente tem a fisioterapia preventiva para nos ajudar a começar bem, a começar certo, não é, Verônica? É isso mesmo. Estamos aqui com a Verônica, fisioterapeuta, Verônica Caetano. E eu queria te perguntar sobre o ciclismo, porque a gente falou bastante da corrida, né? E o ciclista, como que ele se prepara? Como que vocês fazem todo esse processo? No ciclista, hoje em dia, atualmente, a gente já tem uma gama uma gama melhor para isso. Hoje em dia, tem alguns fisioterapeutas mais especializados para essa área que faz uma avaliação do ciclista em cima da bicicleta.
Então ele ajusta a altura de banco, a altura de guidão, distâncias, as distâncias exatas, mede perna. E isso ajuda muito o ciclista a manter uma posição super bacana na bicicleta. Muito importante, porque eu já fui tentar andar, já me doeu um quarteirão, já fiquei achando que eu não sirvo para andar de bicicleta. Porque assim, a bicicleta ela é meio ingrata. Porque, assim, por exemplo, esses ciclistas profissionais ficam muito tempo em cima da bicicleta. São 2, 3 horas de pedal. Então, se ficar e permanecer numa postura incorreta, depois é lesão na certa e muitas dores, né? Então, por conta de ficar muito aqui, existe já essa avaliação que é feita de medidas de perna, do tronco, para avaliar e adaptar a bicicleta exatamente para o ciclista, né? E nós, nessa área mais preventiva, a não ser essa avaliação, a gente trabalha bastante com resistência muscular, não tanto o fortalecimento já nessa parte. Então a gente trabalha bastante com o Pilates também, porque o Pilates ele ajuda muito, que tem muitos exercícios que são específicos, apesar de todo mundo achar que o Pilates é enfoque mais para lesão, para reabilitar, não, o Pilates entra como uma forma preventiva também. E o Pilates também entra como um exercício físico, né? Hoje eu vejo muitas pessoas procurando Pilates com o objetivo de se movimentar. Não necessariamente que vá fazer outro exercício, mas que é alguma coisa leve, diferente. Exatamente. Como que é o Pilates? Assim, vocês também têm, né, o Pilates lá na clínica? Sim, a gente trabalha com essa parte. Então o Pilates vem nessa prevenção também, sempre focado no que o atleta quer. Então, a gente, por exemplo, no ciclista, no qual a gente está falando agora, a gente trabalha bastante membros inferiores e core, né, que é o abdômen. O abdômen é o princípio de tudo, né? Para uma boa postura e para a gente se manter sempre alinhado, o abdômen e a musculatura lombar, das costas principalmente, né? Então a gente trabalha bastante essa musculatura. Para quem nunca fez Pilates, o abdômen é o que é mais exigido. Exigido assim, o tempo todo você sentir, encher, não é isso? Exatamente. E já veio muitas pessoas para mim de academia, de muita gente que já faz exercício físico há muito tempo e vem fazer o Pilates e acha que é fácil. Que é mais fácil. Só que o Pilates ele pega muita musculatura específica e muita musculatura intrínseca que a gente chama, né? Aquela musculatura pequenininha que a gente não costuma usar diariamente, né? Então é uma atividade mais concentrada, a gente usa mais respiração, que a gente trabalha bastante da respiração, do relaxamento, do alinhamento corporal, né? Então o Pilates ele entra muito nessa parte de musculatura intrínseca para resistência também. Então ajuda muito nessa. E o Pilates serve para todos os tipos de exercício? Todos os tipos de público. Eu tenho idosos de 85 anos que fazem Pilates, eu tenho jovens de 12 anos que fazem Pilates. Então ele pega um leque bem grande de público. E é só coisa boa, né, Pri? Porque a gente trabalha muito mobilidade articular e isso, até para dona de casa, né, que a gente fala, os idosos de dona de casa, que a gente comentou, de problema de ombro, muita gente vem reclamando de, não consigo pentear o cabelo, não consigo pendurar minha roupa no varal, é muito... E são coisas básicas que todo ser humano tem e deve, né, fazer sozinho, né, até o final da vida. Então é super benéfico, só traz benefícios para quem está fazendo, né? E assim, é um benefício imediato. É o que a gente comentou anteriormente, é um benefício imediato. 1, 2 semanas que faz qualquer tipo de atividade física, não só o Pilates, não só esse tipo de atividade física que a gente comentou aqui, já se sente mais aliviado e melhor. Então, gera muita qualidade de vida. A gente aqui no Conexão Saúde, a gente sempre indica, né? Todo profissional, não importa da área, qual área, ele indica exercício físico, é impressionante. Exatamente. E voltando no Pilates, a gente tem um Pilates com aparelho e sem aparelho. Sim. Qual que é a diferença? Por que existe essa divisão? Então, nós lá, a gente trabalha bastante com alongamento, com Pilates solo e com os acessórios, né? A diferença, Pri, é carga, porque no solo a gente trabalha mais com a carga corporal, né? Com o peso do nosso corpo mesmo. E com os aparelhos a gente consegue colocar uma carga externa, tanto para auxiliar no exercício, tanto para dificultar. Então, nos aparelhos também com as molas que a gente trabalha, né? Porque o Pilates é tudo resistência de mola. Então,
o peso pode auxiliar na realização do exercício ou dificultar, para ganho de força mesmo. E a diferença de aparelhos e solo, que a gente consegue ver muito nível também, né? Porque nos aparelhos, a gente consegue dar um nível mais avançado, né? Porque tem alguns exercícios mais aéreos, que é tudo o que mais vem de Pilates, as fotos de Pilates, tudo aqueles São aquelas exercícios. posições maravilhosas que as pessoas Exato. colocam no Facebook. Isso. Né? E é muito bom, é bem legal. Então, no Pilates a gente trabalha muito esse tipo de alongamento e de fortalecimento mesmo para prevenção e para reabilitação. Tem alguma contraindicação? Quem não pode fazer Pilates? Contraindicação é questão de avaliar mesmo, mas não tem contraindicação prévia, tá? Como ele é feito para reabilitação também, então mesmo que o paciente tenha, mesmo que você tenha lesão, a gente consegue trabalhar isso com o Pilates, a gente consegue reverter muitas vezes com o Pilates, né? Então não tem assim uma contraindicação fechada, né? É tudo questão de avaliar, de poder estar fazendo um certo exercício, de não poder estar fazendo um certo movimento, mas isso tudo a gente vai na dinâmica da aula, a gente vai avaliando, a gente vai adaptando, né, os movimentos e tudo vai gerando sempre com foco no próprio paciente, né? Entendido. A gente falou até agora da fisioterapia preventiva, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas procura um fisioterapeuta quando realmente tem uma lesão, aconteceu alguma coisa. Quais são as principais lesões que vocês são procurados e como que vocês trabalham quem já chega na clínica com uma lesão? É um trabalho já mais árduo, a longo prazo, né? Então, assim, sempre que o paciente chega, é feito sempre uma avaliação. Sim. Tá? Então, as lesões mais comuns, joelho, pé, como a gente está falando de esporte também, muito entorse, de tornozelo, de futebol até, né? A gente tem essa gama de lesão. Coluna, hoje em dia muita gente com dor na coluna lombar, as famosas aí lombalgias, né, que os médicos costumam dizer. Então, bastante gente Tem muitos jovens hoje com hérnia já de disco. Pri, eu atendo de uns isso? 3, 4 pacientes. Postura. É postura. Muito O problema da postura. hérnia é diretamente ligado à postura? Não só, né? Tá. Mas nos jovens, a maioria dos pacientes que eu atendo é tudo devido à postura e o sedentarismo. Por isso que a gente fala que tem que tomar muito cuidado com o sedentarismo. Porque assim, o sedentarismo é ruim e o excesso da atividade física também é ruim, né? Então a gente tem que achar esse meio termo para evitar esse sempre tipo. um equilíbrio, né? Exatamente. E a questão da hérnia nos jovens de hoje em dia é muita postura. Assim, a maioria dos pacientes tem N causas, né? Tem N fatores que podem Tem fatores gerar genéticos também. Sim. Então, mas o que mais desencadeia e o que mais acaba agravando, né? Porque tem fator genético, tudo, mas o que agrava é o excesso da carga, né? De uma postura errada. E aí a gente trabalha com posturas inversas, né? Porque como a gente trabalha muito aqui, então a gente tenta sempre trabalhar a abertura, né? De enfoque de postura e o famoso abdômen. O abdômen é o centro de tudo, é a força do corpo. É a força do corpo. Por isso que chama core, né? Que hoje em dia tem se falado muito em core, né? Que é o centro, né? É o centro de força. É tudo por em conta abdômen. do diafragma, é isso? Também. Ou não? Sim, tem a ver. Não tem nada a ver. Mas no abdômen a gente tem musculatura intrínseca. E a gente tem uma musculatura mais interna no abdômen que chama transverso do abdômen. É uma musculatura bem profunda e ela que dá a postura. Porque em academias e na maioria dos esportes a gente treina o abdômen mais superficial. Que A pessoa tá preocupada em ficar com o na tanquinho. estética, exatamente. E aí, com o Pilates, no caso, a gente trabalha muito essa musculatura intrínseca, que é a que mantém a postura. O diafragma tem a ver, sim, porque a gente trabalha com a respiração, né? Que é o músculo que ajuda, né, na respiração. Sim, mas mantendo essa musculatura interna, né, mais dentro, né, é a que mantém a postura mais ereta.
E quando a gente fala dos trabalhadores, né? Quem tem LER que está em casa, que pode nos escutar, é urgente, ele precisa buscar urgente um fisioterapeuta? Eu acho que é a melhor recomendação. Porque a gente vê muitas pessoas reclamando, né, de dores constantes no mesmo lugar. Exatamente. É a melhor recomendação, sim, porque a gente vai tratar o que já tem instalado e fazer a manutenção para que isso não volte, né? Porque o problema da LER... Tem cura, então, LER? Tem sim. LER tem cura, gente. Tem sim. Porque, assim, o problema da LER é que são movimentos repetitivos, né? Então, por exemplo, um trabalhador que fique muito no computador, um movimento repetitivo aqui dói muito os pulsos, né? Então, a gente trabalha na reabilitação, nesse caso, quando o paciente já chega com essa patologia. E, posteriormente, depois que a dor aguda, né, que é aquela dor forte que vem, depois que essa dor cessa, a gente vai trabalhar a musculatura e deixar no caso do trabalhador, os membros superiores adaptados para aquela função. E incluir, né, na rotina de trabalho dele, sim, o alongamento e o fortalecimento para isso sempre estar fazendo para manter. Porque ele não vai deixar de trabalhar, né? Os movimentos repetitivos vão continuar. Então a gente precisa cuidar, porque a tendência é o quê? Se só piorar, né? Se não cuidar, né? A tendência é só uma piora muito grave, alguma coisa que possa... Pode se cronificar, né? E isso, depois que fica crônico, é difícil de reverter. Porque aí tem que entrar mais com antibióticos, né? Alguns remédios mais específicos, anti-inflamatórios, enfim. Nessa gama de medicamentos para evitar, né? Para tratar. E quando a gente entra com uma fisioterapia preventiva, isso não acontece, né? Porque o caso não fica crônico. Então a gente trata na fase aguda, né? Que é a dor aguda, né? Que é normal. A gente trata essa dor aguda e mantém, né? Faz a manutenção para que essa dor não volte. Então a dica é a prevenção. A prevenção. Não tem jeito. E a gente agradece, Verônica, a sua presença aqui no Conexão. Tenho certeza que a gente vai recebê-la novamente. Agradeço. E a gente finaliza aqui falando mais uma vez para a gente pensar livre. Que livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. Pessoal, a gente se despede aqui e eu espero vocês toda quarta-feira às 14h. E uma novidade, a nossa reapresentação fica toda quarta também às 10h30 da noite. Então hoje à noite tem Conexão Saúde. Até semana que vem.